Olá pessoal, boa noite. Vamos entrando então para a nossa live de hoje. Falar sobre audiência na prática, como que é a nossa prática na audiência. Pessoal, boa noite. Boa noite, vamos entrando. Vamos falar hoje sobre audiência. Vamos aguardar mais um pouco de pessoas entrar, de jovens advogados, de advobabies entrar. Boa noite, tudo bem? Qual é o seu nome? Doutora ou doutor? Jovem liar? Vamos entrando, pessoal, então. Vamos entrando, vamos dar um tempinho aí para o pessoal entrar para a gente começar a falar sobre o nosso tema da noite. Vai colocando um joia ou um ok aqui para ver se a conexão tá boa. Uliana, muito prazer, doutora Uliana, que nome difícil de pronunciar, né? Prazer tê-la aqui, doutora. A conexão tá boa? Olá, vamos entrando então. Então, pessoal, hoje eu marquei essa live aqui com a gente porque eu estou objetivando de ficar fixa e falar com vocês toda semana. Doutor Renato tá me cobrando aqui no WhatsApp, cadê a live? Já estamos aqui, doutor. Olá, boa noite. Cristiane, que prazer você aqui. Pronunciei certo, doutora Uliana, que bom. Doutor Renato conseguiu entrar? Pessoal, então... vamos começar uma maratona de lives toda semana, né? Falar então sobre os assuntos pertinentes, temas importantes da advocacia. E se vocês tiverem dúvidas, sugestões, deixa no direct que a gente pode tratar em uma próxima live. Hoje a gente marcou aqui para falar sobre audiência, sobre as nossas experiências nas audiências. Eu vou iniciar relatando a vocês como foi a minha experiência nas primeiras audiências que eu fiz. Eu me lembro que no dia de audiências eu sentia um frio na barriga muito grande. Boa noite, tudo bem, doutor? Eu sentia um frio na barriga muito grande, eu ia para a audiência passando assim, quase mal, sabe? Quando eu me lembrava no dia anterior que eu tinha audiência, eu já sentia aquele calafrio. Então isso é normal, se você hoje está sentindo esse calafrio, está vivendo esse momento, não se desespere, que todos nós passamos por esses momentos. Foi assim com todo mundo e é assim com todo mundo que inicia na advocacia, tá certo? Tirando o frio na barriga que eu sentia, eu vou contar para vocês a minha experiência mais trágica. A mais trágica de todas foi na minha primeira audiência trabalhista. O rito da audiência era o sumaríssimo. E tá dando eco, pessoal? Porque hoje eu não tô no escritório fazendo a live. Se tiver dando eco, vocês podem mandar mensagem aqui. O rito da minha audiência era sumaríssimo. Todo mundo que tá aqui sabe que a audiência no rito sumaríssimo, ela acontece tudo nela. Acontece a contestação já tá lá. Oi, Amanda, tudo bem? A contestação já está no processo, você tem que impugnar, tem que ter a oitiva das testemunhas e algumas vezes a gente já sai de lá com a sentença pronta. Essa é a audiência do rito sumaríssimo. Então, o meu cliente, quando eu iniciei, foi um cliente trabalhista e eu
fui para minha primeira audiência trabalhista. Na minha época, não tinha isso aqui, não tinha um Instagram tão recheado de marketing digital, de conteúdo, de marketing de conteúdo. Não existia. Eu me lembro que eu pesquisei no YouTube, pesquisei na internet como seria uma audiência no rito sumaríssimo, sabe? Pesquisei bastante para eu chegar na audiência sabendo conduzir a audiência. No entanto, eu não consegui encontrar uma resposta que me ajudasse muito, mas fui para a audiência. Eu me lembro direitinho que quando eu cheguei, sentei do lado correto, todos sabem, se não sabem eu já vou avisar vocês, o reclamante ele senta do lado direito da bancada, ou seja, do lado esquerdo do juiz, e o reclamado do lado contrário, do lado esquerdo da bancada ou do lado direito do juiz. Então eu cheguei, sentei normalmente, abri a minha pastinha e o juiz iniciou a audiência. Numa audiência do rito sumaríssimo, pergunta-se primeiramente se tem possibilidade de acordo. Havendo a possibilidade de acordo, começa então uma discussão acerca de valores. Quanto paga, quais as verbas que você pretende receber para pôr fim no processo, e começa ali aquela discussão. No meu processo, não tinha proposta de acordo, ou seja, a minha audiência ela ia acontecer normalmente. Então, para começar, precisava de abrir o processo no PJE, eu não sabia nem aonde o processo ficava. O assistente do juiz veio, me ajudou, abriu o processo para mim e lá estava ela, a contestação. Olhei para aquela contestação e pensei, e agora? O que eu vou fazer com essa contestação? O juiz falou, doutora, pode impugnar. Gente, fora de brincadeira, na hora que o juiz falou, doutora, pode impugnar, eu pensei, meu Deus, isso é de comer ou de passar no cabelo? Falei, como assim? Pensei comigo, quietinha, mas na minha postura, porque meu cliente estava ali do meu lado e eu não podia amarelar na frente do meu cliente. No entanto, eu não sabia como eu ia proceder. Mas Deus é tão bom na vida da gente, tão bom, que quando a gente ora, acredita e espera, ele aparece no momento certo. O juiz que estava conduzindo a audiência era um juiz mais humano impossível. Ele é ótimo. Ele chama Dr. Arlindo. Ele percebeu que eu era iniciante, que eu não tinha o traquejo necessário e falou, doutora, enquanto a senhora analisa a documentação para a senhora manifestar, eu vou dar prosseguimento aqui, tá bom? Eu falei, é a luz que Deus me mandou. Vocês estão rindo, né, gente? Mas não estava na minha pele. Foi terrível, eu nunca me esqueço disso. E também nunca esqueci de impugnação. Agora, as minhas impugnações são as mais tops. Eu não brinco. Por quê? Porque serviu demais. Eu percebi naquele momento que era para eu manifestar sobre a contestação e sobre os documentos. Isso é impugnação. Então, minha gente, vamos lembrar que a impugnação ela ocorre quando? A impugnação de forma oral, ela ocorre quando? Quando o nosso processo é no rito sumaríssimo. Então, pensando nisso que aconteceu comigo, não me esquecendo dos problemas que eu tive, eu quero deixar para vocês aqui alguns conselhos que a faculdade não nos prepara, né? A faculdade não nos prepara para a gente fazer uma audiência. Não vem pegar na nossa mão e nos conduzir. Não, a gente estuda 5 anos e fica preparado para a teoria. Mas a prática verdadeira, a gente aprende na prática, né? Então, gente, a faculdade não nos ensina a fazer uma audiência, a nos postar numa audiência. E a partir das minhas
experiências com audiências, eu quero passar para vocês como eu fazia para me controlar. O que eu fazia para me controlar nas minhas audiências e parar com aquele frio na barriga? Eu estudava meu processo. Mesmo que eu montava inteira aquela petição, mesmo que eu sabia tudo, o que tinha ali para pedir, tudo aquilo, eu estudava aquele processo tudo de novo. Eu lia a minha petição tudo de novo, eu fazia os cálculos tudo novamente, ficava atenta nos cálculos, porque se tiver uma proposta de acordo na audiência, nós não podemos deixar o nosso cliente ter prejuízo. E estudar o processo novamente horas antes da audiência me ajudou muito a controlar o frio na minha barriga pré-audiência, tá? Então, uma dica que eu deixo para vocês é isso: estudem o seu processo, não vá para a audiência sem conhecer o seu processo de cabo a rabo, de início ao fim. Por quê, gente? Porque você dominando, você conhecendo direitinho tudo que tem ali, você se sente mais firme, você tem mais firmeza. Mas não pense você que conhecendo o processo ali, você pode chegar lá numa boa, tranquilamente, sem ficar atento. Não, porque quando você tem confiança demais no seu taco e acha que tá tudo certo, você peca lá na hora da audiência, você erra, você passa despercebido em algum ponto importante. Então, não existe essa de estar dominando, não. Tem que ter conhecimento ali na hora, porque senão peca mesmo, peca pelo excesso, viu, gente? E acaba errando. Um ponto muito importante que aconteceu comigo a partir desse dia trágico foi que o meu mentor, que eu assim já comentei aqui com vocês, ele é o Dr. Manuel, ele é a pessoa, o dono lá do nosso escritório, ele é meu mentor direto desde sempre para sempre. Então, o que ele me ensinou? Que nós devemos assistir a audiência. Pessoal, no início da advocacia, nós não temos muito trabalho, não temos. Então é a hora, é a oportunidade que a gente tem para estudar bastante, conhecer muitos assuntos e aprender. Como você aprende a fazer audiência? Assistindo a audiência. Tá sem fazer nada? Vai lá na vara do trabalho, senta lá 2 horas, você vai assistir umas 3 audiências, se for rápida. Se não, você assiste uma, porque tem audiência que demora 2, 3 horas. Mas assiste uma audiência e vai embora para o seu escritório com uma bagagem excelente. Então, assistir a audiência é uma dica que vale ouro. Na justiça comum também pode assistir a audiência, só não podemos assistir a que é segredo de justiça, direito de família ou coisas assim, né? Juizado especial também podemos. Inclusive, assistir a audiência não é só para jovem advogado idoso também. Por quê? Porque às vezes chega um juiz novo naquela vara e você não sabe a maneira do juiz conduzir, a maneira do juiz sentenciar. E você assistindo ali 2, 3 audiências com ele, ele vai te conhecendo e você vai conhecendo o manejo dele. E você vai ficando conhecido no meio. É muito bom para nós ficar conhecido ali no meio, no judiciário. Os serventuários nos conhecer, os próprios juízes nos conhecer. Porque coisa boa é você chegar na audiência com seu cliente, sentar e o juiz te tratar por nome. Doutora Cacilda, que bom, e conversa ali com você. Gente, isso é maravilhoso. Você mostra para o seu cliente que você é bem relacionado, que até o juiz te conhece, né? Então, se faça ser conhecido. Não fique no anonimato. Se faça ser conhecido. E a partir dessa dica que eu dei de assistir a audiência, eu quero comentar algumas falhas que normalmente os iniciantes cometem, que são não conhecer do processo.
monta a petição inicial e vai ali para a audiência meio de qualquer jeito, sabe? Às vezes não teve muito tempo, já chegou atrasado no escritório, pegou a pasta atrasado, foi para a audiência atrasado. Então, gente, isso não pode acontecer. O dia de audiência para nós tem que ser um dia especial. Tem dias que eu tenho 4 audiências, 2 de manhã, 2 à tarde. É um dia que eu só faço audiência, eu me dedico para elas. No dia anterior, eu já pego as pastas dos meus clientes da audiência, eu olho, eu comunico com o meu cliente, relembro o meu cliente da audiência, já dou uma olhadinha naqueles casos que vou ter audiência naquele dia, já fico com aquilo mais ou menos na minha cabeça. Chega no escritório mais cedo, pega a documentação do cliente, analisa a sua petição inicial, analisa a documentação que você acostou ali junto com a petição inicial. A sua audiência vai ser de sucesso, não vai ter erro. Por quê? Porque está na ponta da língua. Um outro erro muito grave, que não é muito comum, é tratar juiz de forma desrespeitosa. Tem juiz que não vai com a cara da gente. Isso é fato e existe assim, de balde. Tem juiz que não vai com a cara do advogado, parece até que não gosta de advogado e até mesmo parece que nunca foi advogado. Gente, finge que não é com você. Entra, senta, toma o seu lugar e com humildade inverte o papel. Faz cara sorridente para o juiz, conversa com tranquilidade. Se ele chamar a sua atenção, te advertir de algum assunto, se não for muito injusto, agradece dele ter te advertido. Sim, excelência, obrigada. Só não deixa o seu cliente ser lesado. Não deixa o seu cliente sofrer prejuízo. Tirando isso, esquece o ego. Esquece o ego, vai para a audiência tranquilamente, seja humilde, que você vai conseguir conduzir a audiência com tranquilidade e vai dar tudo certo. Mesmo que o juiz chamou sua atenção indevidamente ali por algum ponto, quando você estiver no meio da audiência, se você estiver leve dessa forma, você vai conseguir conduzir com leveza até o final a audiência. Pessoal, agora, voltando para a nossa prática, vamos falar a respeito das nossas testemunhas. Nós não podemos instruir testemunha. Obrigada, doutora Uliana. Muito obrigada que você está gostando. Que bom, fico muito feliz. Nós não podemos instruir testemunhas. Já aconteceu situação desagradável comigo por conta de um outro colega. A minha vontade era bater nele lá no dia, mas eu não podia bater nele. Nós não podemos instruir testemunhas, né? Mas nós podemos conhecê-las. Nós podemos conhecer as testemunhas, saber o que elas sabem, como elas souberam daquela situação e se elas realmente vão ajudar o nosso cliente ou não. Porque se for uma testemunha que não vai te ajudar, se for uma testemunha que vai tumultuar ou até mesmo vai ajudar a parte contrária, essa testemunha não é interessante para você. Então, o primeiro ponto, quando você monta a sua ação e vai para a audiência, é conhecer de quem é o ônus da prova. O ônus da prova na Justiça do Trabalho é o seguinte: fato constitutivos de direito, o ônus de provar é do reclamante. O que é fato constitutivo de direito? É fato que constitui um direito. Eu vou dar um exemplo. O reclamante, o João está falando na reclamatória trabalhista que trabalhou para mim e quer o reconhecimento de vínculo. Ora, o João nunca trabalhou para mim. Se o João nunca trabalhou para mim e eu, na minha defesa, vou negar o vínculo, o direito ele é constitutivo do João. Então, quem tem o ônus probandi aqui, desculpa, gente. Quem tem o ônus probandi aqui é o João. É ele quem vai ter que provar o vínculo que ele teve comigo.
Tá certo? Então eu, reclamado na minha defesa, não me preocuparei em provar que o João não trabalhou para mim. O João que tem que se preocupar em provar que ele trabalhou para mim, uma vez que o ônus da prova é dele. Agora, quando se trata de direito modificativo, o ônus de provar é do reclamado. O que é direito modificativo? Causas de direito modificativo. O João falou na reclamatória trabalhista que trabalhou para mim. Tá pedindo reconhecimento de vínculo. Eu vou lá na minha defesa e vou falar: não, o João não trabalhou para mim com vínculo de emprego. Ele trabalhou para mim de forma autônoma. Viram que o João acabou trabalhando para mim? Não foi com vínculo, mas foi de forma autônoma. Quem tem que provar sou eu, que é um efeito modificativo. É uma causa modificativa no direito do João. Entenderam? Então, pessoal, a partir da análise do ônus da prova, você vai se preocupar com as suas testemunhas, tá certo? O seu cliente vem, te consulta, você monta uma reclamatória trabalhista e ele fala para você que tem testemunha a rodo. Tem bastante, muita mesmo, todo mundo vai. Pessoal, importante pegar o nome dessas pessoas que ele está dizendo, alguns dias antes da audiência, dar uma ligadinha para ele e falar: senhor João, e aí? O fulano, o senhor já conversou? Ele vai testemunhar? Vai. O ciclano, dá uma checada se ele já falou com esse pessoal. O que esse pessoal falou para ele? Por quê, gente? Porque às vezes esse pessoal não falou para ele coisas boas, coisas que vão acrescentar para nós. A gente elimina e a gente fica com os melhores. Então a nossa testemunha ela é de suma importância no nosso processo, então nós devemos dar importância a ela. Conhecer, analisar se ela sabe, sem instruir. Por quê? Veja bem, eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo, que eu fiquei com vontade de bater no colega. Eu cheguei para uma audiência, foi no juizado especial, não foi trabalhista. Eu cheguei para uma audiência e eu não tinha conversado com a testemunha antes, eu não conhecia a testemunha. Então nós chegamos, sentamos todo mundo ali na frente e o meu cliente falou: olha, a testemunha é ele trabalhou assim, 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 ele sabe do fato e tal. O que eu falei para a testemunha? O advogado da parte contrária e a parte contrária sentados ao lado. O que eu falei para a testemunha, gente? Eu falei assim: oi fulano, você é parente ou amigo íntimo dele? Não. Você frequenta a casa dele ou você só trabalhou lá? Não, eu só trabalhei lá. Eu falei: ah, então tá bom, então você poderá ser testemunha. Por quê? Parente ou amigo íntimo da parte, de qualquer das partes, ou inimigo, não pode ser testemunha, né? Foi só o que eu falei, gente. Tá bom, começou a nossa audiência. Entramos eu, meu cliente, entrou a parte contrária, o advogado da parte contrária, ele não era da minha comarca, ele é advogado de fora. Por isso que ele fez isso, né? Entrou, sentamos, a juíza abriu a audiência. Tem acordo? Não. Tem possibilidade de acordo? Não. Tem testemunha? Sim, tem testemunha. O que aconteceu? Qual é o nome? Fulano chamou fulano, fulano entrou e sentou. O advogado da parte contrária falou: quero contraditar a testemunha, excelência. Ela perguntou a causa, ele falou. Aí depois ele falou: só que a doutora estava instruindo a testemunha lá fora. Gente do céu, a minha cara pinicou. Eu falei: como assim, doutor? Eu instruindo a testemunha? A juíza falou: doutora, eu preciso saber. Aí perguntou o que tinha havido lá fora, ele não sabia falar, falou: não, ela instruiu. Aí ela perguntou para a testemunha o que eu falei para a testemunha, e graças a Deus eu falei para a testemunha 3 coisas,
se a testemunha conhecia, se era amigo íntimo, se frequentava a casa. Ele respondeu isso para a juíza falou: não vejo motivo para contradita. Indefiro a sua contradita e ouviu a minha testemunha. Ponto para mim. Mas que deu uma raiva do colega fazer isso, me deu. Por quê? Eu não estava instruindo a testemunha. Então, gente, também é muito importante a gente ter bom relacionamento com nossos colegas, porque hoje a gente está de um lado, amanhã a gente está do outro lado. Um dia a gente é reclamante, outro dia a gente é reclamado, um dia a gente é requerido, outro dia a gente é requerente. Então, assim, você se queima com um colega facinho por causa de bobeira, né? Então, assim, quer contraditar uma testemunha? Seja uma contradita bem fundamentada. Outro ponto importante para a gente falar em audiência é justamente esse, né? De contradita de testemunha, as causas de contradita de testemunha. Acredito que poderá já ser um assunto para uma próxima live. E eu quero deixar aqui para vocês como evitar tragédias e traumas durante a audiência. Gente, evita-se tragédia na audiência com conhecimento. Exatamente, Sami, a ética passou longe. O colega foi totalmente antiético com o outro colega. Isso não se faz. Eu fiz questão de contar para vocês aqui, para vocês terem uma noção do que a gente pode encontrar pela frente quando a gente vai fazer uma audiência. Por isso que a gente tem que estar preparado, tem que ter uma postura ética, tem que ter um cuidado, tem que ser zeloso, né? E para a gente evitar tragédia e traumas na audiência, pessoal, o nosso conhecimento é fundamental, é o número 1. O conhecimento que eu digo é conhecer o processo. Não basta fazer uma petição inicial, juntar sua documentação e deixar lá. Existem comarcas ainda que o processo é físico e no decorrer dos dias podem ter protocolo de petição, pode ter juntada de outra documentação da outra parte. Então é bom você conhecer esse processo antes da audiência, porque às vezes na sua pastinha não tem tudo o que está lá no processo. E você chegar numa audiência, sentar com o seu cliente e falar para o juiz: excelência, dá licença só um pouquinho, deixa eu ver o processo. Eu acho particularmente assim, estranho, parece que o advogado não está preparado, sabe? E nós temos que lembrar que o nosso cliente, ele está sentado aqui, do nosso lado, e é o nosso cliente que paga os nossos boletos, é o nosso cliente que coloca o dinheiro lá no nosso escritório. Eu tô correta? Então, pensando assim, nós temos que pensar no nosso cliente, nós temos que ter uma postura ética, cuidadosa com o nosso cliente, porque a presença dele ali é importante. O que ele está vendo ali, ele espalha para outras pessoas. Ele fala lá na frente: nossa, aquela advogada é porreta, fala tudo direitinho e tal. Ou ele fala lá na frente: nossa, aquela advogada é sem educação, grita com todo mundo, faz um escândalo. Ou ele fala: nossa, aquela advogada, meu Deus do céu, não fala nada, não serve para nada. Essa frase é muito comum, viu, gente? Porque se você é muito pacífico, muito pacato, se você não se posiciona, o seu cliente tem a nítida sensação que você não faz nada. Então é importante se posicionar. Não deixar o advogado da parte contrária se posicionar sempre, se posicionar primeiro, se posicionar durante e se posicionar no fim. Não, você também precisa se posicionar. E eu vou dar uma dica: quem cresce primeiro fica lá em cima, viu? Se você deixar o advogado da parte contrária crescer e você murchar, retrair, ficar quietinho, você não consegue crescer. Você não consegue subir, ele sobe, te descontrola, você perde a emoção ali e depois fica ruim. Fica ruim tanto processualmente quanto na frente do seu cliente. Mas apesar de você dever se posicionar, gente, é muito importante manter uma tranquilidade, uma observação de tudo que está acontecendo para você não perder nenhum flash. Nada de ficar mexendo no WhatsApp, respondendo coisas e nem ficar olhando no Instagram,
enquanto a audiência está acontecendo. Por quê? Porque nós temos o dever de ficar atentos em todos os flashes, ficar atentos ali em tudo que está acontecendo ao nosso redor durante a audiência. Tá certo, pessoal? E um fator importante também é paciência, porque às vezes a gente pega cada coisa do outro lado que só com paciência para a gente conseguir se sobressair e fazer um bom trabalho na nossa audiência. Então, pessoal, era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês aqui. Tem uma buzina na minha live. Era praticamente isso que eu queria passar para vocês aqui nessa noite. Uma live leve, rápida, tranquila, falando os principais pontos de audiência. Vamos deixar marcado para nossa próxima audiência o tema de contradita de testemunha, porque contraditar testemunha é muito importante. Veja bem, você tá ali com o seu cliente, tá tudo preparado. Oi, Adriana, grande beijo, minha linda, que saudade. Pessoal, você tá ali com o seu processo todo preparado, aí você chega na audiência, vê que tem uma testemunha da parte contrária que é amigo íntimo da outra parte, inclusive frequenta bares, lugares, tá lá no Facebook com fotografias. O que que você pode fazer? Você não pode deixar aquela testemunha prestar o depoimento dela, porque ela vai estragar com a vida do seu cliente, ela vai mentir, já que ela é íntimo da outra parte. Então, o que que nós devemos fazer com ela? Contraditar sobre o fundamento de amizade íntima, e o juiz vai acariar para ver se procede ou não a nossa alegação. Então, contradita de testemunha, eu julgo ser um tema muito importante para uma próxima live, e de repente a gente pega de gancho um outro assunto. O que vocês acham? Gostaram? Dá um joia se gosta de contradita para a próxima live. Pessoal, eu quero dar um recado para você que está começando na advocacia, ou você que está na advocacia há algum tempo e está muito desanimado. Obrigada, doutor, muito obrigada, que bom. Pessoal, você está desanimado, está achando que não está ganhando dinheiro, que a advocacia está ruim? Eu vou postar um story agora, assim que eu terminar a live, e vou deixar para vocês o link do meu e-book. O e-book que eu fiz para você, onde lá eu ensino a desafiar 4 vilões. 4 vilões que, se não forem cortados pela raiz, podem atrapalhar você de ter uma advocacia de sucesso e rentável. Tá certo? Eu vou me comprometer então a disponibilizar o link desse material para você no próximo story. E por hora, pessoal, eu quero agradecer grandemente a presença de todos vocês aqui. Eu amei, muito obrigada. Tamo junto, pessoal. Um forte abraço. Até a nossa próxima. Beijos!